O Flash Camp Brasil é realizado por Adobe e Action Creations. Patrocínio Platinum, BlackBerry Playbook. Patrocínio Prata, Velo Telecom. Patrocínio Bronze, Wacom, Influxes, Chambi, Reacycle, The Click. Apoio Jornada Adobe, Tango, Alternativa Platform, O'Reilly, Abra Web, Rádio Jovem Pan, Faculdade Maurício de Nassau, Marca Viva TV, Linda.com. Systems of the United States. He directed the engineering time of air, one time of hot screen for desktop. Before Adobe, he worked at Apple for 10 years, was one of the responsible for the implementation of the Apple system. I give you Arnold Gordon. Bem-vindos ao Flash do Brasil. Está falando em várias línguas, saudando em várias línguas. O resto vai ser em inglês, ele disse. Então agora é hora de vocês colocarem seus foninhos de tradução, se assim o desejarem. Estou muito feliz em estar aqui hoje à noite. Tivemos grandes apresentações aqui, eu estava acompanhando pela tradução simultânea. Fiquei muito feliz em ver todos vocês aqui, quase 500 pessoas. Quero falar com vocês hoje sobre alguns aspectos que eu espero que vocês achem interessantes e fiquem acordados até o final da minha palestra, porque já está ficando tarde, são quase 9 horas. A Damien falou, meu nome é Arnold Gordon. Eu sou diretor de engenharia da Adobe Flash Runtime em Adobe, na Adobe Systems, e vou compartilhar com vocês algumas das coisas a respeito das quais estávamos pensando. Eu quero me certificar de que todos vocês também me deem um retorno, um feedback, para que de modo que vocês possam dizer se estamos indo na direção correta ou se há outras coisas as quais devemos observar. Haverá oportunidade para vocês nos falarem isso também. Então, isso terá que ser uma sessão interativa, com certeza. A maneira como vai funcionar, existem várias coisas que eu quero mencionar para vocês. Estamos pensando em fazer sobre isso. Se vocês gostarem daquilo que eu estou dizendo, se vocês gostarem daquilo que eu falar, terão que aplaudir, ok? Se não gostarem, se não aplaudirem, poderemos não fazê-lo. Então, é uma grande responsabilidade para vocês aqui hoje à noite, mas vocês terão que me dizer se eu estou indo na direção correta ou não. Eu também vou falar um pouquinho sobre coisas a respeito das quais nunca falamos fora da Adobe. Então, isso vai ser um pouco de pioneirismo. Algumas das tecnologias que eu vou falar já estão quase que disponíveis, mas outras não, de forma nenhuma. Então, nos digam se agora é a hora certa de fazermos isso ou não. Muito bem, vou começar com uma citação de Wayne Gretzky, um jogador de hóquei muito bem sucedido lá nos Estados Unidos. E quando eles perguntaram a ele por que ele era tão bem sucedido, porque ele era um jogador espetacular de hóquei, a resposta foi a seguinte: é porque eu deslizo para onde a palheta vai estar e não para onde ela esteve. Isso significa que você, na verdade, tem que pensar à frente, adiante, e não apenas onde a situação está hoje, mas onde vai estar para antecipar, prever o que vai acontecer. Eu sei que isso é uma citação de um jogador de hóquei. Quantos aqui jogam hóquei? Zero, ninguém. Muito bem. Muito bem, exatamente. Agora sim, a coisa é a mesma situação com futebol. A mesma ideia, exatamente. Você tem que antecipar para onde a bola vai se você quiser ser bem sucedido no campo. Eu tentei encontrar uma citação de um jogador de futebol brasileiro, mas não consegui em nenhuma. Eu olhei em todo lugar que eu podia encontrar, mas não encontrei. Muito bem, a mesma ideia com tudo. Ok, então vamos pensar um pouquinho, vamos observar algumas das coisas a respeito das quais devemos falar para nos dar uma ideia de onde as coisas estão indo. A primeira delas é realmente uma estatística bem interessante sobre o que vai acontecer
nos próximo ano ou dois, em termos dos usuários da internet. E nós logo vamos atingir esse ponto aqui, onde na verdade vai haver mais usuários da internet móvel do que os dos desktops, dos PCs. Isso significa tanto os laptops como os PCs, e o mobile, móvel, smartphones, tablets, etc. E esses dias tem evoluído. Era de 20 para 15, agora está conseguindo chegar a um valor mais elevado, a uma proporção mais elevada, porque tudo está acontecendo muito mais rapidamente do que as pessoas antecipam. Mas vai acontecer, não, pode acontecer no próximo ano, daqui a 2 anos, teremos mais usuários de internet móvel do que de desktops, de PCs. Então, esta é uma mudança realmente bem interessante. O que isso significa é que uma coisa que vai ser muito importante é começarmos a pensar sobre o consumo de energia elétrica e os usuários de baterias, o uso da bateria, porque por definição, se você tiver um dispositivo móvel, você vai ter condições de que vai querer se mover, se deslocar com ele, vai querer que esse dispositivo esteja com você o tempo todo. Porque os dispositivos móveis são dispositivos pessoais que você leva consigo o dia todo. Então, algo que não era muito importante no passado, pensar-se sobre quando você construía conteúdo e aplicação, o quanto de bateria, de uso de bateria você iria utilizar, isso vai se tornar agora muito mais importante, muito importante. Essa é outra coisa, a segunda coisa que estamos pensando a respeito. E depois a terceira coisa também é a evolução do hardware. Existem muitas coisas interessantes em andamento atualmente, onde você vê aquilo que era um dispositivo de baixíssima potência ou energia, smartphones, ou antes deles, os feature phones, tendendo a ter um poder computacional muito fraco, muito pequeno, processadores que não podiam fazer muito, além de mostrar o conteúdo, etc. Mas agora, atualmente, nós temos esse hardware espetacular, surpreendente, que está disponível em forma portátil, que tem âmagos múltiplos de GPUs, funções múltiplas que podem fazer todos os tipos de coisas interessantes. Então a questão que vem à tona é como é que tiramos partido de tudo isso, se nós temos todo esse hardware à nossa disposição, é a nossa obrigação fazer o melhor que podemos, então utilizar esse hardware e fazer coisas interessantes com ele. É o terceiro aspecto a se pensar que é interessante. Uma outra coisa que é interessante também é o fato de que as coisas eram muito simples. E isso não foi há muito tempo atrás, não. Você podia pensar, se você quisesse escrever uma aplicação ou construir algum conteúdo, você só queria que certificar que ele funcionava na Mac ou na Windows e você estava confortável, era só o que tinha que pensar. E isso foi há pouco mais de 5 anos atrás, mas desde então todo o ambiente mudou. E o que nós temos visto então é essa multiplicação de outras plataformas, de outros sistemas operacionais, então novos que estão por vir, estão aparecendo, outros que podem não ficar por muito tempo aqui presentes, veremos, mas isso está tornando a sua vida como um designer de conteúdo muito interessante, porque significa que de repente você tem que se preocupar a respeito de tudo isso, se você quiser ter a riqueza que quer ter e ter condições e ter condições de se manter em contato com seus usuários. Então nós temos pensado sobre todas essas coisas e o nosso alvo, nosso objetivo da Adobe é tentar tornar isso o mais fácil possível para vocês, designers e desenvolvedores, para construir conteúdos e aplicações, colocando-as nas mãos dos seus usuários em última instância. Então, uma das coisas que estamos fazendo para ajudar com isso é nós estamos construindo aquilo que chamamos de Flash Runtime, que é essencialmente o Flash Player, o Flash Player no navegador e Air para aplicações padrões ou nativas. E estamos fazendo o trabalho de tornar esse runtime disponível em várias diferentes plataformas e ambientes, portanto estão disponíveis nos desktops, tanto PCs e Macs. Nós atualmente temos Air na TV com a Samsung Smart TVs. Este ano todas as Smart TVs da Samsung terão o Air embutido, ou seja, dentro delas, onde você pode rodar a aplicação. Temos o Flash Player no Google TV, na TV Google. E nós também teremos disponível, é claro,
em dispositivos móveis, quer seja em iOS, Android ou do Playbook da RIM. Estamos muito entusiasmados em relação a dar-lhes as ferramentas que lhes permitam construir o seu conteúdo e que vocês tenham condições de distribuir em todas as diferentes plataformas. Agora, nós queremos ser realistas sobre isso também. Todas essas plataformas são bem diferentes e você não interage da mesma forma com o aparelho de TV como o faz com o smartphone ou um desktop. Então, quando você construir o seu conteúdo, a sua aplicação, suas aplicações, você terá que misturá-las, ver aonde a interação é apropriada para o dispositivo que você almeja. Mas, tanto quanto possível, estamos tentando tornar o bojo do trabalho o mais fácil possível para vocês também. Isso é o tipo de coisa que preocupa, por exemplo, nosso amigo Damian, o Air para aplicações em todos os lugares, em todos os dispositivos que você quer estar. Isso lhes dá a oportunidade de construir aplicações que possam almejar todos os outros dispositivos. Então, com um ambiente tão interessante como esse no qual vivemos agora, com tantas coisas que estão mudando tão rapidamente, novos dispositivos que estão por vir, aparecendo, novos sistemas operacionais, novas tecnologias, as maneiras no passado tínhamos para utilizar o nosso software tem que mudar. No passado, nós fazíamos um release, uma liberação de um flash play a cada 12 ou 18 meses, mas em 18 meses, você pode agora ter toda uma nova geração de produtos disponíveis no mercado, os quais você quer atingir, almejar. E temos que mudar isso. E o que nós vamos fazer, começando com este ano, nós vamos começar a ter releases, liberações, tanto do Flash Player como Air, 4 vezes por ano. Lançamentos a 4 vezes por ano, num ritmo muito mais rápido do que nós tínhamos. Teremos 2 desses lançamentos, os pontos vermelhos aqui, que serão lançamentos muito mais maiores, mais impactantes, e depois 2 lançamentos menores. E entre eles teremos pequenas melhorias realizadas. Isso significa que teremos pelo menos 2 oportunidades por ano para introduzir novas feições e capacidades, das quais poderemos tirar partido, e também que vocês vão ter condições de se manterem atualizados com o resto da indústria. Isso vai ser bem interessante. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, porque eu recebo sempre essa pergunta, diz respeito ao HTML e o Flash. E por que é que eles não gostam um do outro? Bem, a verdade é que a coisa não é tão ruim como as pessoas fazem parecer. Realmente não há uma luta entre HTML e o Flash. Nós não achamos que o Flash seja bom para tudo e que o HTML não presta para nada, ou vice-versa. O HTML é bom para algumas coisas e o Flash também é bom para outras coisas. O que acontece é que o HTML está se tornando cada vez melhor e é uma coisa ótima isso. Significa que você poderá fazer cada vez mais coisas com HTML, e se você se encontrar com um problema que você está tentando resolver e puder resolver esse problema utilizando o HTML, você deve continuar adiante e fazer isso sem tentar fazer tudo funcionar com Flash, quando você pode fazer com que algo funcione com HTML. A coisa é que com HTML, depende de que parte do HTML você necessite e quão importante é para você ter acesso a muitas pessoas, porque, especialmente em novas feições do HTML, que não são disponíveis para todos ainda imediatamente. Você tem que pensar um pouco sobre isso também, mas logo esta será uma opção bem razoável. Então, o que gostamos de pensar sobre HTML, Flash, HTML e ambos terão o seu lugar. Estamos fazendo muita coisa com Flash, mas também com HTML. Uma das coisas com as quais temos trabalhado é que alguns dos nossos clientes estão construindo revistas digitais. Uma delas é a Condé Nast, editora da magazine Wired, plugado, e querem trazer suas publicações para os tabletes. Então trabalhamos com eles sobre isso, construímos softwares que permitem que eles reprocessem o conteúdo, design, etc., publicando o material para os tabletes. Construímos um software muito bom que permite você fazer a navegação nas revistas e assim por diante. Mas uma das coisas que realmente nós descobrimos, e foi interessante, é o fato de que para os editores das revistas, o layout é absolutamente crucial.
as histórias são boas, as imagens e tudo mais. Isso é parte do que você entrega, tá? Mas a maneira como as coisas são estabelecidas, especialmente para uma revista como Wired, com um layout bem sofisticado, essa é uma parte importantíssima da marca e da imagem deles, e você vai querer preservar isso quando for para revistas digitais. E o que eles descobriram foi que os usuários estavam fazendo isso, basicamente construindo uma imagem que representasse a página, mostrando isso. Essa era a única maneira para que eles tivessem um controle fino daquilo que faziam. Também havia desvantagens com essa abordagem, significando que você perdia o texto, ou seja, o texto não é mais seletivo, você não pode fazer recursos com o texto, só são imagens que você está vendo. Então não é uma experiência ideal também, não. O controle que você está mostrando é importante para você. Esse foi um sacrifício que você estiver desejando fazer. Observamos isso e dissemos, espera aí, isso não está bom, não. Idealmente, o que você ia querer fazer, você ia querer fazer algo, usar páginas bem sofisticadas que vocês encontram agora impressas, e também tem as feições, as características, os aspectos interessantes, colunas múltiplas, ter condições de ter áreas que tenham imagens, que o texto evite e por aí vai. E você quer ter condições de transferir isso digitalmente, utilizar o HTML para fazer algo assim. E se você quiser construir algo com HTML hoje, ou é difícil se você for bem corajoso, ou é impossível se você for mais razoável. Então, se você quiser mudar isso, uma das coisas que estamos fazendo é que estamos trabalhando com... Tivemos algumas ideias sobre como o CSS e HTML podem funcionar em conjunto para fazer esse tipo de coisas. Então, estamos trabalhando com um grupo de webstands para propor melhorias que permitam esses tipos de coisas. E são melhorias com as quais contribuiremos para o WebKit também. Teremos open source, fonte aberta para todos que quiserem tirar partido disso, porque nós achamos que ao fazer isso, ao tornarmos a web melhor, todos se beneficiam. O nosso cliente se beneficia, nós nos beneficiamos, todos se beneficiam. É uma coisa muito boa de fazer. Então, estamos fazendo muito trabalho com o Flash, mas eu queria também deixar vocês saberem que estamos fazendo outras coisas também com Web Standards. Muito bem. Então, o restante da minha apresentação, nela falarei sobre algumas coisas que estamos fazendo com Flash Runtime. Eu vou falar sobre 3 áreas. A primeira vai ser Action Script, na nossa máquina virtual. A outra vai ser sobre vídeos. E a terceira sobre gráficos. Essa é a porção onde vocês terão que votar e me dizerem as ideias a respeito das quais vou falar, se vocês acharem boas ou não. Primeiro, o script de ação, a primeira que está relacionada à nossa máquina virtual, de script de ação, que diz respeito a uma coleta de lixo eletrônico. Quantos vocês sabem o que é uma coleta de lixo eletrônico? Muito bem, alguns, vários, muito bem. Vamos lhes dar um curso instantâneo agora sobre isso. A coleta de lixo eletrônico, basicamente, uma das coisas que tentamos fazer é quando você constrói o seu conteúdo e suas aplicações com o Action Script, nós tentamos fazer com que a coisa seja mais fácil para você fazer isso utilizando outras ferramentas. Uma delas é gerenciando a memória para você. Significa que você não tem que se preocupar sobre alocar memória, eventos paralelos, com leaks, vazamentos, crashes, batidas, etc., colisões. Nós temos um coletor de lixo eletrônico que faz isso para você, que é um pedaço de software que observa toda a memória que está sendo alocada. Ele sabe quando algo não é mais necessário e se livra disso. A maneira como ela faz essa mágica é observando tudo o que esteja no uso de tempos em tempos, vendo se algo, na verdade, não é mais necessário, útil. E durante essa operação de tempos em tempos, essa coleta de lixo eletrônico é algo que pode levar tempo, demorar. E o resultado disto pode ser, se você tiver algo que seja muito interativo, por exemplo, ou que tenha muitas coisas em andamento, ocorrendo, você poderá ver pequenas pausas, interferências que possam ser inconvenientes, porque existe necessidade de pegar uma parte da memória de volta. Então, estamos querendo melhorar isto e estaremos fazendo isto, implementando aquilo que nós chamamos de
um coletor de lixo eletrônico incrementado. Significa que não precisamos fazer tudo de uma vez para ter de volta toda a memória de uma vez, e sim incrementalmente. Isso vai evitar blocos de tempo ocupados com a memória enquanto fazemos a limpeza. Também reduziremos o custo de alocação quando você precisar ter memória alocada, que isso aconteça rapidamente e de maneira mais barata. E também uma outra coisa a respeito da qual estamos pensando é lhes dar mais controle em relação ao coletor de lixo eletrônico, para que você decida quando é a hora certa de fazer a coleta de lixo eletrônico, ou também nos dizer: não faça nada agora. Por exemplo, eu estou fazendo uma transição interativa entre duas telas, coisa interativa, algo que não vai durar muito, mas eu quero que seja bem suave, eu quero ter uma interação muito boa, sem interrupção. Então a ideia com isso é que nós lhe daremos alguns APIs que vocês possam chamar e dizer: não me incomode agora, não, volte mais tarde para fazer a coleta de lixo eletrônico, porque eu estou ocupado agora. Como se vocês tivessem controle de tudo. Então vamos querer introduzir esses APIs no futuro. Eventualmente, nós queremos estar onde possamos construir aquilo que chamamos um coletor sem cópia, o que significa que sempre que houver a necessidade de limpar algo, haverá a limpeza sem nada ter sido recopiado ou copiado outra vez. E é claro que isso significa que é um melhor desempenho e menos interrupções quando a coleta de lixo acontece. Então, o que é que vocês acham? Isso é algo que vocês querem ter? Muito bem. Vocês estão animados com a coleta de lixo eletrônico. Muito bom. Vamos lá então. Permitam-me falar sobre outras coisas que temos em mente. Ao final, não sei se aquilo que eu acabei de falar vai ser o seu favorito, temos uns outros para jogar para vocês também, veremos. Uma outra coisa que vamos observar é tornar o script de ação, Action Script, mais rápido. Quanto mais rápido ele for, mais você pode fazer com ele, obviamente. Então, aqui temos algumas das coisas a respeito das quais pensamos em fazer. Eles estão animados com a coleta de lixo eletrônico também. Muito bem. O JIT é o que acontece, a compilação em tempo real, é quando você escreve e ele fica compilado no código nativo. Por exemplo, o código da sua aplicação tem sido carregado, a memória antes de ser executado, nós o tornamos em um código de língua de máquina que pode ser resolvido rapidamente, compilado rapidamente, em tempo real. Então, queremos melhorar isso, tornando melhor, dando mais informação ao JIT, a compilação em tempo real, sobre o tipo de objeto que precisa ser compilado. Isso vai requerer mudar bastante sobre a maneira como o JIT funciona, mas isso vai nos permitir também fazer mais atualizações também. Então, por exemplo, quando você tiver o código hoje, que talvez seja misturado com a adição de dois números diferentes, não há nenhuma maneira para que o JIT saiba que esses números realmente são números. Porque o ActionScript, sendo uma linguagem dinâmica, uma delas poderia ser um acórdão, um string, e o outro pode ser um número. E ainda vai funcionar, mas para que isso funcione, significa que um código que você gerou tem que fazer muitas checagens e verificações, observando todos os tipos de coisas diferentes antes de fazer a adição dos números. E ao termos algumas informações dessas digitadas com digits, isso nos permite fazer essas verificações no tempo em que estivermos produzindo o código. E se soubermos que esses serão os números, podemos gerar algo que seja bem mais eficiente, eficaz, efetivo. Então, isso pode agilizar a maneira como o seu código funciona. Podemos ter otimizações também para operações numéricas, as quais, se vocês observarem o código que escrevem, uma boa parte do código que vocês escrevem diz respeito a muitos números, manipulação de números, seja um desenho, renderizador, etc. Você pode ter, com isso, melhores otimizações. Isso vai ser interessante para vocês também. E temos algo interessante que podemos fazer chamado nulabilidade. Nullability em inglês. Zerar. Ou seja, sempre que gerarmos o código nativo para o seu script de ação, uma das coisas que nós temos que fazer, novamente porque é uma linguagem dinâmica,
e não temos certeza de nada é que, por exemplo, antes de você acessar uma propriedade de um objeto, nós temos que checar e verificar para nos certificarmos que o objeto não seja nulo, não é nulo. Uma das coisas que fazemos para você é que programamos sem ter o crash, mas fazemos coisas assim, sempre verificando de que tudo esteja ok, impedindo vocês de fazer algo ruim. Mas isso pode ser caro, sim. Agora, com esse novo jeito que estamos trabalhando, essa nova compilação em tempo real, podemos rastrear se o objeto é nulo ou não, antes de gerarmos o código. E se ele for nulo, podemos evitar todas as inconveniências, agilizando as coisas bastante. O que é que vocês acham disso? Realmente gostaram, dessa vez exageraram. Muito bem. Outra coisa que vai animar muito vocês, se gostaram, é que nós estamos trabalhando na introdução de um novo tipo fundamental no ActionScript, que nós vamos chamar de float. É um outro tipo de número. 32-bit é o número IEEE. A coisa interessante sobre isso é que ele vai ser muito rápido, realmente rápido, porque novamente hoje nós utilizamos uma classe de número, é um objeto, temos que fazer todos os tipos de checagem, verificação e conversão antes de fazer qualquer tipo de operação, como simplesmente acrescentar algo. E com os floats, nós teremos condições, vocês poderão nos dizer, eu prometo, isso vai ser apenas um número de 32 bits e nada mais. E nós teremos condições de otimizar e gerar códigos de maneira bem mais eficiente ao fazermos isto. E para tornar as coisas ainda melhores, vamos introduzir um novo tipo que nós chamamos de Float 4, o qual vocês não vão imaginar, mas na verdade são 4 floats em uma fila em seguida. Por que fazemos isso? Por que 4 floats e não 3 ou 2 floats? Bem, eu vou lhe contar. Eu vou lhe dizer. 4 floats é interessante quando você fizer o 3D. As operações em 3D tipicamente vão envolver 4 floats para fazer algum tipo de transformação métrica ou algum tipo de operação matemática. E ao ter esse tipo primitivo como o float 4, poderemos alavancar o hardware, que muitas vezes pode fazer operações múltiplas nos floats ao mesmo tempo. Então, novamente, isso pode lhes dar grandes benefícios em termos de desempenho e performance. Isso vai ser muito bom, então, para todos os tipos de coisas, como lhes falei, 3D, engenharia física, etc., coleta de texto e outras coisas que podem se beneficiar disto. Muito bem, quem gostou dos floats? Quem está animado, entusiasmado com os floats? Vocês estão extrapolando. Muito bem. Vão receber todos esses itens se continuarem assim. Não sei se poderão pagar com tudo. Eu estou chegando lá. Esse aqui, vocês vão ficar muito entusiasmados a respeito. É algo que a respeito do qual nunca falamos antes. Essa é a primeira vez. Sem precedentes? Sim, estamos trabalhando na concomitância de suporte e ações. Concomitância do suporte e das ações. Eu sequer falei sobre isso ainda. Vocês já me aplaudiram, então realmente estão muito animados. Talvez seja algo diferente daquilo que vocês pensam. Muito bem, vamos lá, acho que não. Permitam-me lhes dar um rápido exemplo daquilo que estamos pensando. Primeiramente, vejam aqui a reivindicação à direita. As coisas podem mudar. Isso é como estamos atualmente pensando sobre ele, mas pode ser um pouco diferente uma vez que o construamos. A ideia básica da concomitância é que você pode executar múltiplas mudanças, Swifts, ao mesmo tempo. Ou seja, ela funcionaria assim: você cria o seu novo objeto de trabalho, cria associado com um evento, você sabe quando termina, e depois você diz, muito bem, carregue, e você pode passar alguns parâmetros por ele, e depois então esse é o Worker Swift que faz algo simples. Aqui está, ele mostrou hello com os parâmetros correspondentes. Então, uma coisa supra simples em nós
tentamos torná-lo dificílimo de fazer algo errado. E quando você usa fios e logs e threads, é tão fácil construir algo que seja realmente difícil de fazer o debugging, ou que nunca aconteça. Quando acontecer, tudo está travado, coisas ruins acontecem. Então, estamos introduzindo esse modelo para torná-lo fácil a obter os benefícios das execuções múltiplas em paralelo, mas realmente tornando a coisa muito ruim de fazer algo que venha quebrar. Então, este é um exemplo de como você pode utilizá-lo. E aqui está um outro exemplo. Este aqui, utilizando um Swift separado, é chamado All em um, todos em um. A diferença aqui é que você utiliza um e diz, bem, por falar nisso, esta classe aqui vai ser um ponto de entrada, significando que ele pode ser chamado de um outro Swift. E você pode ver bastante que é um prévio. A coisa funciona de maneira bem semelhante. E uma coisa que é adicionada nesse exemplo aqui também é que você tem essa conexão do trabalhador que você pode especificar, que é uma maneira de especificar o envio de mais informações para o seu trabalhador, worker, e o que você especifica aqui é uma função de talkback, de retroalimentação, permitir o seu worker, permitindo que ele chame de volta, callback, ele pode enviar informação para frente e para trás antes dos dois, entre os dois workers. É mais ou menos como as conexões nets antigas, é uma maneira bem natural, quase como se você estiver rodando o seu sistema, como se você estivesse falando com um pequeno servidor. Exceto que o servidor está rodando dentro da sua aplicação o conteúdo, utilizando os mesmos APIs e o mesmo modelo de programa, ou programação apenas enviando mensagens para frente ou para trás entre os dois workers facilmente. Muito bem, então, para resumir, isso vai permitir que vocês tenham workers com ações de scripts múltiplas rodando ao mesmo tempo. Isso é aquilo que nós chamamos um modelo de isolamento de compartilhamento do nada, significando que quando você estiver em um thread de um worker, não pode acessar mais nada. No outro worker thread, tem que enviar mensagens para frente e para trás. É por isso que é chamado de compartilhar nada, porque não compartilham nada na memória. Você tem que enviar mensagens para frente e para trás entre os dois. Isso vai prover e vai permitir que seja fácil enviar as mensagens entre os dois através de default, para não haver problema, e você terá acesso a quase todos os APIs que você teria do seu worker thread, no seu worker thread que você teria no seu main thread. Networking, computação, gráficos, se quiser, todos os tipos de coisas diferentes aos quais você tem acesso, e depois que o worker thread estiver terminado, você pode enviar os resultados de volta. Isso vai nos permitir também ter o seu main thread, para ter o UI, onde vai haver interação, certificando de que essa interação nunca será bloqueada. O usuário cai alguma coisa sem se preocupar com o que está acontecendo. Com isso, a frente do UI sempre vai ser responsiva, vai responder, sem você ter que fazer computações caras. Depois, uma outra coisa interessante sobre isso, como falei, dada a evolução do hardware, onde vemos cores múltiplos em dispositivos móveis, isso vai permitir você tirar partido, ter condições de usar as aplicações que vão sair muito melhor com os custos múltiplos. Se você tiver uma única CPU, não há mágica em fazer isso acontecer, apenas a utilização de hardware do ponto de vista vai funcionar melhor quando houver um hardware com cores múltiplos. Muito bem, ainda estão animados sobre isso? Muito bem. Eu tenho mais umas coisinhas para você. Temos aqui algumas das coisas a respeito das quais pensamos em relação a ActionScript. Quero passar agora para outro assunto, coisas que estamos fazendo com vídeo. Então, a primeira delas é um novo API que chamamos de Stage Video. Quantos aqui já estão familiarizados com Stage Video? Os poucos. Muito bem. Os outros, vou falar a vocês porque é fantástico e que devem utilizar.
porque devem utilizá-lo. Aqui está o que acontece quando você tenta jogar algum vídeo, rodar um vídeo, passar um vídeo no desktop ou dispositivo móvel. Está um pouco simplificado, porque é um pouco mais complicado do que isso, mas dá para entender o que é que está acontecendo, o que acontece. Isso é o que acontece em cada arcabouço, frame, cada frame que você mostra, todas essas operações acontecem. Você começa observando um networking para receber o dado da rede. Precisa decodificar a transmissão, descobrindo a geometria, porque isso está rodando para cada frame. Se você tiver um play bar ou algo que valha, se você estiver mostrando ads, anúncios, coisas que você faz além do vídeo, isso vai ter que rodar também. Nós temos que mostrar o estágio, o stage, todo o vídeo que deve ser mostrado, o play bar e outras coisas. Nós temos que fazer a conversão de UV para RGB, YUV, perdão, para RGB. É o espaço da cor YUV, a cor usada para o vídeo. Tem que converter para RGB para compor tudo isso, parte composta, o conteúdo de stage, de vídeo, juntar tudo e enviar isso para o GPU para ser jogado na tela. Estão já cansados disso? É só isso que leva para cada frame, todas as operações. Exaustivo. A coisa triste, contudo, é que tudo isso hoje é feito principalmente com CPU. Mas uma coisa maravilhosa que está acontecendo é que o hardware está tornando cada vez mais inteligente, esperto, e hoje em dia muitos GPUs, tanto com relação a desktop e dispositivos móveis, na verdade eles sabem como para o streaming, a transmissão, e fazer toda essa mágica no hardware, mostrando na tela. E com o Stage Video você tem acesso a isso. Então, quando usar o Stage Video, aqui está o que acontece. O CPU ainda tem a informação da rede, mas depois então ela passa essa informação para a GPU diretamente, dizendo: aqui está o stream, a transmissão, comece a fazer a sua mágica. O GPU vai descodificar durante a conversão de YUV para RGB, e ao mesmo tempo a CPU pode executar as ações de scriptação, renderizando o stage, mostrando tudo na tela. A razão pela qual isso é realmente bacana, legal, é porque estamos balanceando entre a CPU e a GPU, e nós podemos ver que há alguns espaços mortos aqui no CPU, significando que outras coisas podem estar acontecendo. A CPU não está bloqueada. Isso também significa que eles estão utilizando menos potência, energia. Alguns CPUs, na verdade, vão dormir por um pequeno intervalo de tempo. Se não tiverem nada para fazer, automaticamente vão no modo de baixa potência, e isso vai ajudar a economizar a vida da bateria. É algo que pode ser muito vantajoso. Agora, isso funciona, como vocês veem aqui, H264. A razão para isso é que o hardware suporta apenas algum tipo de codex, e o H264 é o mais comum. As boas novas são que há conteúdos extras presentes, principalmente é o que o YouTube usa, por exemplo. Você não tem que mudar o seu conteúdo bastante, não. Você não tem que mudar o seu conteúdo, na verdade, de forma alguma, para obter um benefício disso aí. Então, isso diz respeito ao Stage Video, também os benefícios: reduz o uso de CPU, utilização de CPU, melhora a vida da bateria. O hardware faz mais trabalho, você não tem que mudar o vídeo existente, e as melhores novas de todas são que está disponível hoje em Flash Player 10.2, do Flash Player 10.2. Então vocês podem continuar e começar a utilizar esse API hoje. O futuro já é hoje. Impressionante. Agora, uma outra coisa da qual temos trabalhado, e essa aqui é uma a respeito da qual nunca falamos, vocês serão os primeiros a conhecer, a saber, digam a todos os seus amigos. Nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando em uma nova conexão de vídeo, Threaded Video Pipeline, em inglês, Threaded interrelacionada.
O que é que isso significa? Voltemos à nossa decodificação do vídeo, tipicamente. Então, essa vez eu estou mostrando 2 frames, simplificando um pouco as etapas diferentes, mas vocês ainda têm a execução, os scripts de ação, renderizar o stage, o vídeo, enviar o vídeo para a GPU e fazer isso novamente para a próxima frame. Muito fácil. Agora, o que acontecerá se nesses 33 milissegundos que você tiver para fazer todo esse trabalho, o script de ação, por exemplo, o action script leva um pouco mais de tempo, o stage leva um pouco mais de tempo. Muito bem, coisas ruins acontecem. O que vai acontecer hoje é que alguns video frames e alguns stage frames terão que ser pulados, skipped, o que significa que o seu vídeo com 30 frames por segundo vão ficar em só dar 15 ou 20, ou pior de tudo, na verdade podem pular. Algumas vezes serão 30 ou cairão para 12 e voltar para 30. E isso torna realmente ruim fazer a experiência, observar a experiência. Então, como é que vamos consertar isso? Como? Absolutamente certa. Iremos consertar isso introduzindo, apresentando a nova conexão de vídeo threaded interrelacionada, com uma frame fazendo todas as operações do vídeo decodificado em um frame, e na nova conexão, pipeline, o que nós vamos fazer é tirar partido novamente de todo o hardware que já está lá, utilizando CPUs múltiplas. Isso funciona se você tiver apenas uma CPU, mas nós dividiremos o trabalho. Então, a execução do action script e a renderização do stage, isso vai acontecer em uma CPU. E depois, em paralelo, em outra CPU, nós iremos fazer todo o networking, ou seja, a descodificação do stream, da transmissão. Isso pode acontecer ao mesmo tempo. E ao final, temos que fazer a composite, a composição e o briefing. Se isso aqui levar um pouco mais de tempo, não afeta a nossa habilidade de fazer todas as outras frames e mostrar, transmitir na tela o que nós queremos. Isso também significa que se você tiver um vídeo com 30 frames por segundo que você quiser mostrar, agora o seu Movie Swift, se ele não estiver fazendo muito, isso pode rodar uma frame por segundo. E está ótimo, porque o vídeo agora vai estar passando na sua própria taxa, mostrando na tela a velocidade próxima da máxima, que vai ser espetacular. Portanto, você também tem benefícios da nova conexão Unthreaded Video, utilizando o Stage Video, combinando os dois, que a coisa se torna mágica. Então, essa é a aparência do Stage Video, onde você utiliza o GPU para fazer um certo trabalho, mas agora a pipeline do vídeo você combina os dois, novamente o trabalho fica espalhado entre os CPUs, o script e a renderização do stage, e depois a decodificação da conversão vai ver feito no GPU. Então, novamente vocês espalham sobre como faz o trabalho, e isso permite que você evite qualquer tipo de contenção e ajuda também com as coisas como a utilização de baterias ou as coisas boas. Nesse ponto, isso se torna ótimo. Então, muito bem, conexão Unthreaded View dá a você um playback mais liso, suave, uma melhor utilização do hardware, e também vocês não precisarão mudar nada. Os benefícios serão condições de utilizar o conteúdo existente, o código existente, tudo vai funcionar. Trabalham nas coberturas que darão todos esses benefícios. Isso é algo que vem para vocês virar logo, logo. Se vocês quiserem, vocês querem isso? Vocês ou querem? Muito bem, vamos continuar trabalhando nisso também. Muito bem, isso diz respeito ao lado do vídeo. Agora vamos dar uma olhada nos aspectos gráficos. Nos gráficos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre outras coisas que temos estado fazendo e a respeito das quais estamos pensando fazer na área de gráficos. A primeira delas diz respeito à renderização de hardware. Então, permitam-me falar-lhes um pouquinho sobre o que nós fizemos aqui. Quantos de vocês conhecem a lista de display no stage? Muito bem.
Vamos começar lá. Quando você constrói algo em Flash, quando você constrói o seu conteúdo, a sua aplicação, digamos que isso seja o que você esteja tentando construir aqui, cada objeto que você coloca no estágio está em uma lista de display. Significa que você tem um objeto de nível topo apresentando todo o stage, todo o estágio, aquilo que você está mostrando. Você terá um objeto separado, por exemplo, para o texto aqui, um outro ali que talvez contenha aqueles dois objetos, o sol e a shape, depois uma imagem aqui, um arquivo PNG e a shape, que é um formato que é um círculo. E a isto nós chamamos da lista de display. Todos os objetos que serão observados antes que algo possa ser mostrado. Quanto mais complicada essa lista de display que você tem ou tiver, mais demorará a renderização no display. Como é que o software renderizador que existe no Flash já há muito tempo, como é que ele funciona? Bem, este renderizador, na verdade, é super otimizado para o que ele faz. Ele faz o mais rapidamente possível. De vez em quando voltamos a ele e dizemos, talvez possamos otimizar aqui, otimizar ali, tentar trocar isso aqui, aquilo ali, e descobrimos que, na verdade, ele foi trocado tanto que nos dá tudo que ele pode. A maneira como ele funciona é aquilo que nós chamamos de reter um renderizador. Vai mostrar todos os pixels individualmente. E a maneira como ele faz isso, ele o faz utilizando aquilo que nós chamamos de rasterização de escaneamento, scanline, mas o que significa que faz linha a linha. Cada linha que precisa ser mostrada vai aparecer nessa linha aqui e tentar descobrir que pixels mudaram ou foram atualizados. E para cada pixel, ele vai descobrir exatamente, no primeiro go, qual é a cor daquele pixel. E ele faz isso através da utilização da lista de display. Com um pixel específico no stage, ele vai descobrir quais dos objetos na lista de display intersectam esse pixel, para que vocês tenham imagens por trás, ou uma sobre a outra, a influência do pixel também. Então, o truque é que você saber qual é o objeto que está sobre os outros, nesse local em particular, e você tem que descobrir qual é a cor daquele objeto e descobrir também a cor do pixel, certo? Muito fácil. Relativamente fácil. O quê? Precisamos logo. Bem, é a maneira como ele funciona hoje. Mas espere, tem mais por vir. Agora, se vocês quiserem utilizar o hardware para fazê-lo, isso pode ser muito interessante também. O hardware funciona de maneira bem diferente em relação ao renderizador de software. O hardware que é tipicamente apoiado por algo como OpenGL, API, é aquele que nós chamamos de um renderizador imediato. Significa que você constrói uma cena que é tipicamente com muitos triângulos diferentes e depois então você pode deslocar esses triângulos e pedir ao hardware para redesenhá-lo, e ele vai fazê-lo imediatamente. Você não tem que recalcular tudo pixel por pixel. A maneira como você faz isso, como falei, é construindo aquilo que nós chamamos de um gráfico de cena, descobrindo as formas e formatos diferentes do seu estágio, do seu stage. E se você tiver uma curva, por exemplo, se você tiver um círculo, esse círculo, na verdade, vai ser feito ou composto de pequenos triângulos próximos uns dos outros, aproximando a curva do círculo. Se você tiver um pouco de mapas como esse aqui, poderão ser dois triângulos, cada um representando metade da imagem, certo? Esses dois triângulos aqui. Então você constrói todos esses triângulos porque o hardware realmente está otimizado através do display de triângulos. É fácil se você fizer apenas uma coisa. Então, se você apenas tiver que mostrar os triângulos, pode otimizar o hardware para fazer isso. Você tem que transformar tudo em triângulos, incluindo bitmaps, e quando um bitmap tiver sido transformado em dois triângulos, é aquilo que nós chamamos de superfície.
Então, você dá ao hardware todos esses dados. Esse ponto que o renderizador faz, ele transforma a lista de display que lá existe em todo esse conjunto de triângulos que o hardware pode renderizar, solicitando ao hardware que o faça, e ele o renderiza rapidamente. Então, isso parece fantástico, certo? Então, aqui está, o negócio é o seguinte. Nós tentamos isso sim. E resulta que a coisa não funciona tão bem, não. Nós tentamos em vários lugares diferentes, 2 lugares diferentes. Na verdade, tentamos com o Flash Player em móveis ou mobiles. Implementamos isso, o suporte para o renderizador de hardware no móvel, no Flash Player móvel. E o que nós descobrimos ou entendemos foi que os benefícios não foram tão grandes, não. E há algumas razões para isso. Uma delas é porque com o Flash Player, particularmente, nós estávamos tentando lidar com o conteúdo. O conteúdo está lá, não foi modificado nem otimizado de forma nenhuma. Ele foi apenas alterado para a maneira como as pessoas querem, de modo que ele funcionaria bem com software, com renderizador de software. Nós tentamos aplicar o renderizador de hardware e o resultado foi um pouco desapontador. Em alguns casos, as coisas foram um pouco mais rápidas do que o renderizador de software, em outros casos mais ou menos o mesmo, e o que é pior, em outros casos, na verdade, eles foram mais lentos do que o renderizador de software. Que vergonha. Então, por que isto é assim? Porque acontece algumas vezes quando você faz com hardware, quando você utiliza o renderizador de software, porque achamos que o hardware tem que ser rápido. Bem, uma das grandes razões para isso é porque o readback é muito caro. O que o readback é quando você precisa, para continuar a fazer a renderizar, você precisa saber qual é a composição até o momento. Bem, todas essas formas, um topo uma da outra, qual é a aparência delas, e você faz a pergunta, antes de eu puder lhe dizer a cor daquele pixel, eu preciso saber o que você calculou até agora. Isso vai requerer um intercâmbio de memórias entre o CPU e o GPU, e isso é muito, muito lento, especialmente no que dizer quando vem do GPU para o CPU. O hardware simplesmente não está otimizado para isso, não. Infelizmente, no modelo do Flash, existem algumas coisas que, para serem implementadas, precisam ter acesso ao nosso readback. Coisas como os filtros e outras coisas mais. Então, para os conteúdos que estão lá, mas se não tentarmos evitar essas coisas, você pode entrar em situações onde, na verdade, a utilização do hardware para o rendering atrasar as coisas, retardar as coisas, o que é muito ruim. Tentamos isso com o Flash Player e nós também implementamos isso com o Air. Os dispositivos móveis. E o Air, na verdade, tem o suporte para a renderização de hardware. Nós não o enviamos com o Flash Player, tentamos e simplesmente os resultados não foram muito bons, não. Mas com o Air, na verdade, nós o enviamos porque as aplicações têm controle. Então, você pode construir a sua aplicação e você depois pode decidir se vai utilizar o renderizador de software ou o de software. É um mode flag que você pode estabelecer CPU ou GPU ou usar um ou outro. Então, você pode tentar isso com o Air, pode construir a sua aplicação e pedir ou solicitar um renderizador de hardware que seja utilizado. E a razão pela qual nós fizemos isso é porque com o Air você tem uma chance de modificar o seu conteúdo e tentar novamente para ver se ele torna as coisas melhores ou não, ou mudar o seu conteúdo de modo que ele evite o readback preso, o threaded. Dependendo de como você colocar as coisas, isso pode disparar o readback, ativar o readback ou não. Então, se você fizer o uso disso, poderá ter bons resultados. Isso vai depender muito do conteúdo, mas, bem honestamente, na verdade é algo difícil de usar também. Tentando descobrir quando as coisas vão bem, ótimo, mas quando as coisas estão mal, um desempenho ruim, você não sabe por quê, algo que você fez, algum estágio, você não está muito certo no que está acontecendo, mas descobrir o que está acontecendo e consertar é muito difícil. Então, isso nos torna um pouquinho tristes. Uma das coisas que estamos buscando para tentar melhorar isso, e novamente vocês têm aqui a reivindicação aqui à direita, no topo, isso é algo que vamos explorar e poderemos terminar com algo bem diferente.
é que aquilo que estamos buscando, na verdade, é que em vez de ter aquele renderizador completo de hardware que faz toda a geometria, triângulos para tudo e mais, nós achamos que a melhor abordagem pode ser misturar o renderizador de software com a abordagem do software, significando utilize o renderizador de software para renderizar coisas como formas complexas, coisas como os filtros e tudo mais, mas depois então utilize o renderizador de hardware para fazer as coisas como coisas bem simples, como a composição bitmaps, algo que o hardware realmente é muito bom em fazer, e nós achamos que nós podemos casar os dois, de modo que vocês tenham o benefício do hardware sem ter que fazer muitas coisas para alterar o seu conteúdo. Então isso é mais ou menos a próxima coisa que iremos tentar e esperamos que ele nos dê benefício para todo o conteúdo lá existente. Mas nós vamos tentar, apenas se vocês acharem que é uma boa ideia. Então, talvez seja realmente uma boa ideia. Permitam-me mostrar a vocês algumas das coisas que nós fizemos. Começamos a fazer algumas experiências que já vão nessa direção e esses são os números de desempenho em frames por segundo do conteúdo de teste que nós temos, basicamente apenas uma lista daquilo que está rodando no tablet, uma lista de texto que você pode rodar o scroll com o seu dedo, muito simples. E nós construímos duas versões. Uma de script atual com as barras em azul e a outra utilizando o Flex. Você faz a mesma coisa, uma é Interaction e o outro é Flex. Esses são os números com Air 2.6. E vocês podem ver a linha vermelha ali, ela é o arcabouço, é o frame que você quer ter para ter a experiência bem sucedida. Se você tiver menos de 30 frames por segundo, vai se sentir como que esteja atrasado, perdendo espaço, ficando para trás. Como vocês podem ver, no iOS em particular, nós temos alguns desafios. Isso é assim que gostamos de chamá-los, desafios. Nós não estávamos chegando aos 30 segundos, perdão, aos 30 frames por segundo, na verdade 10 ou até menos. Então a coisa não estava muito boa não. Estava não. Então vimos isso e aplicamos algumas das técnicas a respeito das quais eu estava falando antes para tentar alavancar a GPU de uma maneira diferente. E nós trabalhamos na implementação disso e a próxima versão do Air, que é chamada de o Air 2.7, que vai sair logo, vai ser lançada logo, agora que temos esses lançamentos regulares, a cada poucas semanas teremos uma nova versão, e este aqui é o resultado, a aparência do resultado com essa nova versão. Vocês gostaram? Nós estamos muito felizes com isso também. 60 frames por segundo, na verdade, se vocês estiverem demandando, vocês vão dizer depois, será que não podem fazer mais que isso? Na verdade, não podemos não. 60 frames por segundo é o limite no iOS. O iOS não deixa você desenhar mais do que 60 frames por segundo. Então, estamos chegando ao máximo ali. Então é um material bem legal, bem bacana. Então, muito bem, a renderização de hardware, nós temos disponível hoje um renderizador de hardware com o qual você possa brincar. Está disponível no Air, no iOS. Envie o modo render para o GPU, ajustar o conteúdo para ter o benefício. É um pouco de arte no momento, atualmente, mas vocês que se quiserem, lidem com ele, brinquem com ele, usem. Nós estaremos utilizando também o compositing de hardware, como fizemos com o Air 2.7, mais amplamente ou largamente, com o Flash Player também. E depois, então, uma outra coisa que vamos observar também é o Stage 3D. Quantos aqui conhecem o Stage 3D? Sabem o que é? Alguns, muito bem. Eu vou dizer a vocês muita coisa sobre o Stage 3D.
3D. O Stage 3D, cujo código é Molehill. Quantos aqui conhecem o Molehill? Agora sim. Agora conhecem tanto o código, o nome código, como o nome real do futuro. O nome real é Stage 3D, como temos Stage Video, Stage 3D. Certo? Olha o modelo nele. Muito bem. Então, Molehill, Stage 3D é o nosso IPI renderizando 3D, renderizando IPI. A razão pela qual chamamos de Stage, assim para Stage como para Stage Video, é porque existe essa ideia de planos diferentes. Você tem o estágio principal, onde você tem o seu Flash para fazer gráficos, Flash 2D gráficos, graphics, o stage principal, e depois você tem outros stages, que são outros planos que estão por trás. Então você tem um para o stage 3D e outro para um plano por trás do plano do stage 3D para o stage video. Então eles se sobrepõem um ao outro e você então cria orifícios, buracos na superfície do topo que permitem brilhar ou o estágio 3 ou o estágio Video Content. É assim como o Stage 3D funciona. Agora, isso na verdade é muito complicado aqui, eu não estou criando nada não, realmente a coisa é muito complicada assim, se você não estiver envolvido com o 3D. Quantos aqui são designers de 3D ou programadores de 3D? Muito bem, vocês vão amar isso, amar. Todos gritem. Não. Muito bem. No entanto, aqui está porque o 3D realmente é muito difícil, é matemática. Você tem matrizes em todos os lugares e também algumas operações bem complicadas, trigonometria e todo esse material. Esses são os fundamentos do 3D. E com o estágio 3D, nós damos acesso a você a tudo isso. Você tem basicamente todas as etapas diferentes que você encontraria na sua conexão regular 3D, você tem isso no 3D, Stage 3D. Se você quiser fazer algumas coisas interessantes, como ligar as luzes para acordar todo mundo, ou construir um fog, um efeito de neblina, de fumaça, este é o fragmento do código aqui que faz isso. E vocês poderão ver que, na verdade, vocês têm que escrever um código de montagem para fazer isso. Não estou brincando, não. Inventamos isso por causa da linguagem de montagem do Adobe Eagle, Adobe Assembly Language. Isso você tem que fazer se você quiser implementar as coisas como shaders, sombreadores, etc. Vocês podem dizer que está maluco? Quantos aqui acham que eu sou maluco por falar nisso? Quantos acham que eu sou maluco? Vocês são bem generosos. Muito obrigado. Não, nós não somos malucos, não. A razão pela qual estamos fazendo isso é porque estamos lhe dando uma API que tem o mais baixo nível possível, que seja diretamente mapeado a capacidades dos hardwares. E você pode construir outras coisas sobre esse IPI. Você pode construir construções em níveis mais elevados sobre o IPI, tornando mais fácil de usar. Mas com esse API você tem acesso a tudo, tem um controle bem fácil sobre o hardware, o que é realmente muito legal. Então, alguns dos arcabouços, frameworks que estão construídos hoje sobre o Stage 3D EPIs, eles permitem que você trabalhe em um nível bem mais elevado e você não precisa se preocupar sobre a linguagem de montagem, não precisa se preocupar tanto com relação à geometria, etc. Vocês podem ver que existem muitos deles construídos para facilitar o conteúdo 3D, os jogos, mas a coisa que realmente é muito interessante sobre o estágio 3D, que é por isso que eu estava falando sobre ele, antes, quando eu estava falando sobre os gráficos, é que você também pode utilizá-lo para, na verdade, mostrar o conteúdo 2D. E nós temos um arcabouço que foi construído até o momento, chamado M2D para Molehill 2D, que, na verdade, eles dão 2D APIs que são construídos sobre os Molehills. Então, mesmo que você esteja tentando fazer algo bem simples, 2D gráficos, agora você pode utilizar o Molehill e, através do Molehill, na verdade, ter acesso ao hardware diretamente, o que significa que você vai ter aceleração de
4 hardware, 4 hardware, o suporte completo do hardware, do GPU, mas utilizando para gráficos 2D. Isso vai ser bem interessante. E uma das coisas que eu gosto de fazer, vou mostrar a vocês um exemplo de algumas das coisas que vocês podem fazer com o Molehill. Vocês gostariam de ver um clipe de exemplos do Molehill? Veremos. Um clipe agora. Molehill é o nome código para o novo dispositivo de renderização no Flash Player. Aqui estão algumas das coisas possíveis com ele. Frame mesmo, animações, tem um nomezinho técnico, eu acho, tem uma tradução técnica. Material bem interessante, como vocês viram na demonstração. Tivemos 3D, exemplos de 3D e 2D. Na verdade, tudo foi ao vivo, não foi nada pré-renderizado. Foi conteúdo ao vivo, atraente, algo que você pode fazer com o Molehill e APIs. Um material muito interessante. Então, os 3D, Molehill, um nível de API muito baixo, é algo ao qual vocês podem ter acesso direto, desempenhos extraordinários. E há uma coisa que eu esqueci, quando nós construímos os APIs 3D, ele foi otimizado do telefone no móvel. Então, vocês terão condições de receber isso em tablets e smartphones também. 3D e frameworks 3D estão disponíveis hoje, mas serão construídos. Vocês poderão construir alguns deles, que será muito interessante. E o Molehill está disponível hoje como um trailer, um preview nos laboratórios Adobe. labs.adobe.com, você pode fazer o download e construir algo com ele antes. Então, estamos estimulados, animados em ver o que vocês vão criar com isso. Na verdade, temos uma sessão amanhã. Amanhã também, sábado, das 9h15 às 10h30 nesta sala. Alex, da Alternativa, vai fazer algumas demonstrações que vocês viram. Ele vai estar aqui conosco e vai falar com vocês bastante sobre o Molehill e outras coisas que vocês podem fazer com isso. Então, se estiverem interessados, estejam aqui amanhã. Muito bem. Então, acho que no começo dissemos que íamos dar ferramentas para facilitar
a construção do conteúdo das aplicações, distribuindo-as, tornando-as disponíveis às plataformas que vocês querem. Estamos trabalhando duro, pesado, para tornar o runtime melhor em várias áreas diferentes. No lado do ActionScript, com a coleta de eixo eletrônico mais rápida, com uma compilação em tempo real mais eficiente, concomitância, introduzindo concomitância, como vocês se lembram. O Stage Video, que também já está disponível. O Thread Video Pipeline, a conexão Thread Video, renderizador de hardware, Stage 3D. Muitas coisas diferentes, espero que vocês tenham gostado das rápidas pinceladas que demos a respeito dos trabalhos que estamos fazendo e espero sim ver que grandes coisas vocês poderão criar com tudo isso. E se tiverem perguntas, poderei respondê-las hoje ou depois. Muito obrigado a todos. Pedimos que, por favor, devolvam os foninhos de tradução agora ao saírem do auditório. Obrigado. Alô? Perguntas? Tem um aqui. Questions? Ok. Ele está falando sobre You talked a lot about new technologies, that which Adobe is investing on. I would like to know more about the matter of indexation. You talked about the dispute HTML versus Flash. And so HTML has this matter of quicker indexation. What's Adobe doing with Flash about that, please? Your comments, sir. Pergunta muito boa. Nós estamos trabalhando proximamente, estreitamente com os vendedores e pesquisadores. Temos um projeto que chamamos de ECABOND, que é uma tecnologia que permite que você veja o arquivo Flash, é um servidor, e ele vai analisar todo o texto deste arquivo Flash, que também vai simular a interatividade. Você pode navegar esse Flash file, esse arquivo Flash, fazer toda a indexação e extração de todo o conteúdo desse Flash file, desse arquivo Flash. Isto é algo com o qual estamos trabalhando, e como eu falei, com outros vendedores e pesquisadores, incorporando as nossas engines de pesquisa, o trabalho de pesquisa, e você terá condições de buscar o conteúdo desses arquivos, assim como pode com HTML. Então, aguarde. My doubt regards more the development. Do you have anything new foreseen for debugging at Flash? Debugging? Sim, isto é algo que estamos observando também. Estamos trabalhando estreitamente com as ferramentas Flash Builder, Flash Pro, Catalyzer. Uma das coisas que estamos tentando fazer é prover um melhor desenvolvimento, um melhor ambiente de desenvolvimento, trabalhando em duas áreas. Uma, especificamente em gráficos, como estava dizendo anteriormente, quando você tem coisas complexas em andamento graficamente, especialmente quando o hardware estiver desenvolvido, é difícil descobrir o que está acontecendo. Então, estamos vendo algumas ferramentas de debugging que vai ajudar com isso. E tem uma outra coisa que estamos observando também, que é a telemetria, que é uma maneira de capturar muito mais informação em relação à execução do seu programa, que também pode ter todos os tipos de parâmetros diferentes, uso de memórias CPU, em outros recursos diferentes, e ter condições de capturar essa informação e depois mostrá-la dentro do ambiente operacional. Isso é uma outra coisa com a qual estamos trabalhando também. Novamente, se vocês quiserem ver mais ferramentas de debugging, sim, gostariam? Muito bem. Aqui. Uma das grandes promessas do player novo foi one of the great promises of the new player was to reduce the performance difference among different or between different platforms as PC and Mac. At least up to now,
that which I saw available at Adobe Labs did not happen truly. The performance difference of a Molehill on a PC and Mac is still gigantic. Do we have anything new to be launched in this new player, or is it more or less what we have seen so far in the previews release? That's a great question. So, you're talking about the difference in performance. Você está falando sobre a diferença nas performances entre o Mac e o PC? Sim, sim. Molehill. So Molehill is Então, o designed Molehill é desenhado para funcionar hardware and GPU. com hardware e That's why it's gonna work the best. GPUs. Vai funcionar melhor assim. Contudo, There is actually a existe na software verdade version of uma Molehill, versão de software no Molehill, if you don't have the de right modo que se você não tiver o hardware correto, você ainda pode ver algo, fazer a renderização, mas não vai ter o mesmo tipo de performance não. Se você estiver vendo um problema, eu suspeito que aquilo que você está vendo é que o hardware Mac no qual você está rodando não tem o GPU correto, os drivers, coisas que o vão para permitir a passagem do hardware, ou não é inteiramente impossível, não pode ser um bug também. É uma das coisas com o hardware. Nós testamos em configurações bem diferentes, mas há tantas delas que poderemos não ter detectado algo sim. Então, se você puder falar comigo posteriormente e me dar mais detalhe a respeito daquilo que você está dizendo, é algo que poderemos estudar em mais detalhe. Não esperamos, contudo, que haja nenhuma diferença significativa entre o Mac e os PCs, se você tiver o hardware correto, tanto no lado PC como no lado Mac. My question is about ActionScript, the language. Is there space for evolution and to have a transcript of 4 in the future, or has maturity been reached and it has stabilized already? Uma boa pergunta. Estamos buscando a evolução da língua. Eu falei sobre o Float, que é uma pequena mudança. Nós temos algumas outras ideias também, temos algumas outras coisas que nós queremos ver e observar. Temos visto e observado uma melhor sintaxe para os eventos em comum, mas que é um pouco difícil de utilizar hoje. Queremos evoluir a linguagem dessa forma também. Não sei se chamamos de ActionScript 4 ou algo mais gradual, mas seguramente estamos planejando evoluir a língua também. A linguagem também, um dos benefícios que temos, ser uma linguagem que nós podemos controlar, significa que nós podemos evoluir também de maneira muito mais rápida. Se você tiver alguma ideia, pode conversar comigo depois, amanhã, por favor. Great. Armin, here. It's Igor. It's a pleasure to have you here. Speaking in English. He's speaking in English. É um prazer tê-lo aqui falando para a plateia, explicando o futuro do Flash Player e do Adobe. Durante a nossa sessão, eu notei que a maior parte das características ou renderização para o Flash Player e o Adobe Air é almejada o desrespeito à interação e 3D. Um dos aspectos ou feições mais bem-sucedidos em relação a ambos é a renderização cada vez mais rápida. Como um developer de aplicação, eu não vi nenhuma feição, nenhuma característica para a interatividade da aplicação. RIA. Então, como o senhor está no Adobe, eu gostaria de ouvir do senhor ou de você quais são os planos, qual é o futuro de pessoas que trabalham com o desenvolvimento Flex para aplicações, não apenas com interação e interatividade. Porque, na minha perspectiva, é o que aconteceu nos últimos 7 anos, quando o Adobe Flash Player só foi reconhecido como um plugin interativo e não uma aplicação, uma plataforma de aplicação para os developers verdadeiros. Eu gostaria de saber se a Adobe na sua equipe tem algum plano para o desenvolvimento de aplicação, alguma liberação, algum lançamento futuro em relação a códigos ou coisas mais coletáveis ou mais frameworks com base na aplicação, não apenas onde o desenvolvimento interativo para o 3D, para a renderização, para jogos ou coisas que valham. Esta é a minha questão principal. Sim, muito bem. Aqui está uma maneira diferente de pensar. O que nós pensamos sobre o assunto. Estamos tentando manter
o runtime, o Flash e o Air, o mínimo possível, o menor possível, ali dando a funcionalidade básica que você precisa, que interage com o hardware e o sistema operacional. E depois, então, pensar sobre isso como uma cebola que estamos tentando tornar a menor e o mais rápida possível. E sobre ela, camadas múltiplas de funcionalidade aumentada que pode ser construída. Um trabalho que estamos fazendo com o Stage 3D, um exemplo rápido, perfeito disso aí. Acesso de nível muito baixo no runtime. E depois, os frameworks, os arcabouços de ActionScript sobre eles, provendo uma funcionalidade diferente. Então, a mesma coisa é verdade para o conteúdo da aplicação. No runtime, propriamente dito, nós focamos na funcionalidade centro, ou âmago, core, e depois construímos as feições adicionais sobre ela em frameworks como Flags, que lhes dá toda a funcionalidade acrescentada que você pode querer. Então, não falei sobre os Flags hoje, não, mas não quer dizer que não estejamos fazendo nada com eles, não. Estamos fazendo muitas coisas com os Flags, temos uma nova versão dos Flags, que vai ser lançada logo, e vai ter um grande suporte e apoio para os dispositivos móveis. E foi otimizado para um touch suporte de toque, novos componentes também, que podem funcionar bem nos dispositivos móveis. Então, estamos fazendo muitas melhorias, trabalhando com muitos parceiros, como Salesforce.com, que construiu muito software empresarial, e nós precisamos de aplicações complexas que eles construem. Trabalhamos com eles no nível Flex, no framework, no runtime, para termos a funcionalidade correta. Então, sim, é algo que é importante e estamos interessados em trabalhar nessa área também. Hoje foquei apenas no nível mais baixo de runtime. Eu tenho uma dúvida para comentar a respeito do... I have a doubt about... A respeito em relação à I have a doubt sensibilidade regarding the que o Flash dá sensitivity atualmente. that Flash gives O colega falou a presently. respeito da The colleague indexação, mentioned the e a minha indexation, dúvida seria and mais ou my menos doubt assim, would be more or qual é less a estratégia que a what Adobe is está adotando agora, por the exemplo, strategy para that usar Adobe is adopting Flash now em dispositivos to use móveis, Flash já and que mobile devices, a Apple tem uma rixa since com a Apple has Adobe, não a permite feud que o with Flash seja Adobe, incorporado. thus not allowing Enfim, Flash to be qual incorporated. a So, direção agora what que is a the Adobe tem direction dado em that Adobe relação has a given essa regarding acessibilidade para this determinados dispositivos móveis, como, por accessibility exemplo, or sensitivity da to própria access mobile devices like Apple and iPhone? Your comments, please, sir. Muito bem. Nós também estamos rodando no iOS, nós não estamos dando suporte, suportando o Flash Player no Safari, no iOS, porque, como vocês sabem, temos uma diferença de opinião com a Apple nesse assunto, mas estamos dando suporte ao Air no iOS. Então, você pode construir aplicações Flash-based utilizando Air, utilizando Flash Builders, Flash Promos, e você pode publicá-las no App Store. Já temos outras aplicações no App Store construídas com Flash. Você não consegue dizer que são construídas com Flash porque nada diz isso, mas estão lá, nós ouvimos e rodamos. Nós gostaríamos de ter a Flash Player no iOS, algo que lhe desse acesso para as pessoas que utilizam dispositivos iOS, conteúdos já presentes, mas ao mesmo tempo com dispositivos móveis, nós vemos também em aplicações importantes, de uma maneira que muitas pessoas têm acesso a conteúdos mais interativos. Então, estamos felizes porque com a utilização do Air, você pode ter acesso a esses dispositivos construindo aplicações. E nós planejamos continuar a dar suporte no iOS, seguramente as aplicações. Comissão organizadora, nós temos uma rápida pergunta. Chat Audience, o nome é Attila, e ele quer saber quando o Molehill vai ser lançado. O Molehill está disponível hoje no labs.com e vai estar disponível novamente logo
como um produto lançado. Nós não temos uma data comprometida ainda, mas parte dela vai depender do feedback que nós temos desse sistema. Na medida que vocês usam, relatam problemas, se encontrá-los, vamos nos certificar de construirmos um grande produto antes de torná-lo disponível. Boa noite. A última, pessoal, a última pergunta. A última pergunta. The last question, the very last question. Forgive me if I didn't listen to the answer because it seems like someone asked about iOS and accessibility. That's being done on Flash Player, and when we can consider making a site on Flash Player accessible for the reader to read easily, and when are we going to have a guide to do it in the best possible way to be accessible? Your comments, please. Accessibility in the context of Acessibilidade no contexto do Flash Player. Flash Player. Nós temos algumas acessibilidades dando suporte ao Flash Player, algo nos qual estamos trabalhando hoje, e nós sabemos que não é perfeito, sabemos que pode haver algumas melhorias feitas lá, estamos trabalhando nisso também. Se o senhor quiser, pode conversar comigo posteriormente, eu terei prazer em conversar mais com vocês, porque o nosso tempo já acabou. Muito obrigado. Seguramente é algo no qual estamos interessados. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por hoje. Obrigado, Arno. Thank you, Arno.